Olá pessoal, meu nome é Carla Garcia Bernatti, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp de Bauru. Sou pós-graduada em Comunicação e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela mesma universidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a comissão organizadora do primeiro simpósio brasileiro online de gestão urbana. E neste momento vou falar um pouco sobre arborização urbana, suas diretrizes gerais, planejamento e morfologia vegetal. Atualmente, boa parte da população mundial vive em grandes centros urbanos. Esses centros hoje, cheios de arranha-céus, grandes avenidas e complexos empresariais, antes eram campos e florestas compostos por vegetações e cursos d'água. Devido ao grande impacto dos elementos construtivos trazidos pelo homem, como o asfalto e o concreto, a diminuição drástica da cobertura de área vegetada e a impermeabilização do solo, assim como a canalização de rios e corpos d'água, houve uma alteração do sistema natural, percebida pelas mudanças climáticas, pela ocorrência de enchentes, aumento da poluição atmosférica e hídrica e processos erosivos do solo, gerando consequências negativas nas cidades. A vegetação tem papel preponderante na qualidade de vida das cidades pelos inúmeros benefícios que ela pode oferecer, mitigando as consequências causadas pelo impacto do crescimento desordenado dos grandes centros urbanos e reconectando o homem ao meio natural. A arborização urbana é caracterizada como toda a vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana. Tecnicamente, é dividida em áreas verdes, que são parques, bosques, praças e jardins, e a arborização de ruas, que são as vias públicas. As árvores urbanas trazem inúmeros benefícios, sendo eles ecológicos, estéticos, econômicos e sociais. No entanto, para que esses benefícios sejam usufruídos pela população, é imprescindível que haja o correto planejamento da arborização urbana a ser implementada por órgãos competentes e desenvolvida por técnicos habilitados. As principais vantagens da arborização urbana são: proporciona conforto térmico, melhorando a umidade do ar e gerando sombra. Manutenção do microclima, sequestrando o gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Proporciona bem-estar psicológico e bem-estar estético. Age como barreira contra ventos, alta luminosidade e ruídos. Também atua como abrigo à fauna silvestre e protege os corpos d'água e o solo. Na implantação da arborização urbana, é importante considerar os aspectos morfológicos da vegetação a ser utilizada, ou seja, a estrutura da vegetação com a finalidade de adequá-las ao espaço em que serão utilizadas. A seguir, apresentamos algumas características morfológicas importantes. Copas. Existem diversos tamanhos e diversos tipos de copas de árvores, cônicas, elípticas, horizontal e vertical, globosa. Abaixo temos o Manual de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo, onde mostramos os diversos tipos de copas utilizados na arborização urbana. Raízes. Existem diversos tipos de raízes, pivotante, superficial e mista, sendo que algumas são mais superficiais e outras mais profundas. Cada espécie arbórea deve ser utilizada de acordo com o solo e o ambiente em que será plantada. Também é importante considerar o porte das espécies arbóreas. Árvores de pequeno porte têm até 6 metros de altura e 5 metros de copa. Trazemos como exemplo o resedá. Árvores de médio porte têm até 12 metros de altura e 7 metros de copa. Trazemos como exemplo o oiti. E árvores de grande porte são superiores a 12 metros de altura e têm copa superior a 10 metros. Trazemos como exemplo a sibipiruna. Abaixo trazemos um esquema do porte das árvores
comparado com a escala humana. Arbustos. Formam um conjunto de plantas bem características, ramificando-se desde o solo e sendo de pequeno porte. Para alguns autores, podem chegar até os 6 metros de altura, e para outros não ultrapassam os 3 metros. Trazemos como exemplo o cambará, essa espécie arbustiva largamente utilizada na arborização urbana. Em relação às espécies arbustivas, podemos dizer que geralmente os arbustos baixos são utilizados para delimitar áreas, sejam elas públicas ou privadas, e podem atuar como elementos de proteção. Se colocados juntos a caminhos, auxiliam o fluxo de pedestres. Já os arbustos altos, em torno de 1,50 metros, são usados junto a muros ou delimitando espacialmente uma avenida, separando elementos, evitando assim o ofuscamento dos motoristas. Os arbustos também podem ser utilizados como barreira sonora em vias públicas. No planejamento da arborização urbana, vários fatores são levados em consideração, entre eles as condições ambientais locais, considerando que qualquer espécie vegetal só se desenvolve plenamente em clima apropriado. Portanto, deve-se evitar plantio de espécies às quais a aclimatação não seja devidamente comprovada. As características das espécies. Deve-se conhecer o comportamento das espécies nas condições ambientais e físicas a que serão expostas. Espera-se que sejam resistentes à praga e doenças, tenham velocidade de desenvolvimento de médio a rápido, sejam livres de espinhos, tenham lenhos resistentes, evitando quedas em vias públicas, também não podem conter elementos tóxicos ou que causem alergia, e de preferência as árvores devem ser nativas, ou, se forem exóticas, devem estar adaptadas e devem também ter um bom efeito estético e deve ser de morfologia favorável ao local. Por exemplo, seu sistema radicular não poderá ser superficial, sob o risco de danificar calçadas e demais vias públicas. Largura de vias públicas. Deve-se adequar a arborização à largura das vias, não sendo recomendada a arborização de ruas estreitas, com menos de 7 metros de largura, como também deve-se considerar se há recuo das casas. Existência de fiação aérea ou subterrânea. A recomendação é que, abaixo das redes aéreas, sejam plantadas árvores de pequeno porte, deixando as árvores de médio porte ao lado oposto da rede. Caso o porte das árvores sob a fiação seja inadequado, é recomendada a adoção de redes isoladas, protegidas ou compactas, permitindo a melhor convivência com a arborização existente. Em redes subterrâneas, é recomendável o plantio a uma distância mínima de 1 a 2 metros, a fim de evitar qualquer intercorrência. Deve-se também considerar os equipamentos urbanos já existentes, como mobiliários urbanos, placas de trânsito, semáforo e luminárias públicas. A seguir, trazemos 2 exemplos onde a arborização entrou em conflito com equipamentos urbanos. No primeiro exemplo, podemos ver que a copa da árvore entrou em contato com a rede elétrica aérea. No segundo caso, podemos ver que a copa, as folhas, os galhos das árvores, enfim, a sua copa, está obstruindo a leitura de uma placa de trânsito. A seguir, verificamos o plantio de uma espécie arbórea que foi incorreta ao local, assim causando danos ao passeio público devido às suas raízes superficiais. Ao lado, temos um exemplo de uma correta arborização no local, onde as árvores têm um porte compatível com o local e assim preservando o passeio público.
Como exemplo de planejamento da arborização urbana, podemos citar o caso da cidade de São Paulo. Segundo o Manual de Arborização desenvolvido pela Prefeitura em 2015, a cidade possui diferentes locais com aptidão para o plantio de árvores, sendo definidas 3 categorias de planejamento. Primeira, arborização de passeios em vias públicas. Segunda, arborização de áreas livres públicas. Terceira, arborização de áreas internas de lotes e glebas públicas ou privadas. Sendo que para cada categoria foram definidos parâmetros específicos, como distanciamento da muda a ser plantada em relação aos elementos existentes no seu entorno e espécies de árvores indicadas para cada situação. Também foram considerados aspectos paisagísticos, o projeto original, história do bairro, entre outros, podendo eventualmente utilizar-se espécies não listadas neste manual. Assim, o planejamento da arborização tem como objetivo orientar o poder público municipal quanto à execução e implantação de árvores na cidade. Vale ressaltar que esse planejamento deve ser um processo dinâmico, ou seja, deve ser constantemente avaliado de acordo com as necessidades apresentadas. Agora vamos falar sobre os aspectos legais da arborização urbana. As leis são instrumentos utilizados pelo Estado para regular as relações entre os seres humanos. No tocante ao meio ambiente, não poderia ser diferente. Existem uma série de legislações, além de outros instrumentos técnicos, administrativos, econômicos e sociais que versam sobre a arborização urbana e meio ambiente. Podemos ver neste primeiro esquema que tanto a União como os estados e os municípios, cada um no âmbito de suas atribuições determinadas pela Constituição Federal, têm competências específicas quanto à questão que envolve o meio ambiente, sua gestão, a proteção e conservação da natureza e o uso e ocupação do solo, assim promovendo a organização e o funcionamento das cidades. Compete à União uma responsabilidade mais ampla, considerando que para a natureza não há limites territoriais, ou seja, para a União compete a gestão do meio ambiente, proteção e conservação da natureza. Já os municípios possuem competências mais específicas, leis mais específicas, de acordo com as especificidades de cada local, ou seja, que regulam o uso e ocupação de solo, a arborização urbana e o próprio funcionamento das cidades. Ainda dentro dos aspectos legais da arborização urbana, trazemos alguns instrumentos federais. Ou seja, para a Constituição Federal e para o Estatuto da Cidade, cabe ao município criar, preservar e proteger as áreas verdes da cidade e também o sistema de arborização, ambos como parte de sua política de desenvolvimento urbano. As leis municipais deverão atender aos interesses específicos de cada município, sem, no entanto, contrariar as leis estaduais e federais. O Código Florestal Brasileiro determina que as florestas e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Nas áreas urbanas, dá competência aos municípios para a fiscalização e promove a descentralização administrativa. As limitações previstas nesse código aplicam-se tanto a áreas rurais quanto a áreas urbanas. Lei de Crimes Ambientais dispõe sobre penalidades a serem aplicadas às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O artigo 49 estabelece que é crime destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, e determina a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa ou ambas penas cumulativamente. Agora vamos trazer alguns instrumentos municipais. Lei Ambiental Municipal.
É um instrumento legal que deve dispor sobre a política de proteção, controle e conservação do meio ambiente, nos aspectos específicos do município, já que existem leis similares nos planos federal e estadual. No geral, esta lei deve incluir desde os procedimentos necessários à implantação de empreendimentos potencialmente poluidores no município, até a definição das formas de intervenção na vegetação que recobre o município, abrangendo também a arborização urbana. A Lei Ambiental Municipal deve expressar também a regulamentação do controle de podas, transplantios e supressão de árvores, tanto em área pública quanto em área privada, assim como o plantio em área pública. Compensação ambiental é outro instrumento legal que o poder público municipal dispõe para exigir a reparação de danos provocados às diversas formas de vegetação existentes na cidade, consideradas como relevantes para o solo que revestem, como nos casos de supressão autorizadas de árvores. Via de regra, a reposição deve ser feita no próprio local do dano ou próximo a ele. No caso de impossibilidade da reposição ou reparação do dano no local, outro tipo de compensação pode ser definida. Ainda dentro dos instrumentos municipais, temos a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Se destaca na disciplina das ações no âmbito municipal. De modo geral, tratam-se de normas e condições para a execução de parcelamentos do solo para as obras de edificação e para a localização de usos e funcionamento de atividades existentes nas cidades. A existência de áreas públicas livres, muitas delas cobertas por árvores e outras formas de vegetação, está ligada ao processo de parcelamento do solo. Em algumas cidades, a aprovação de parcelamentos do solo exige também a implantação de projetos de arborização de áreas verdes ou ao longo de vias públicas, observadas normas técnicas específicas. Plano Diretor de Arborização Urbana reúne um conjunto de políticas, normas e diretrizes técnicas a respeito da arborização municipal, possibilitando a tomada de decisões sobre quaisquer aspectos relacionados à vegetação urbana, de ocorrência natural ou implantada. Abrange desde o desenvolvimento de programas de cadastramento, implantação, manejo e monitoramento da arborização viária e de áreas públicas e privadas, até programas de educação ambiental, pesquisa, capacitação técnica, cooperação, revisão e aperfeiçoamento da legislação. Bom, pessoal, espero ter trazido a vocês a importância da arborização urbana como um processo mitigatório para os impactos causados pela intensa urbanização e a importância das árvores para o ambiente urbano, não só por questões estéticas, como para o bem-estar de seus moradores. Muito obrigada e até mais!